Se você já viu alguns vídeos antigos, não precisa ser tão antigo, vídeos de 2021, você deve ter percebido que eu estava 20 quilos acima do peso. Talvez você não saiba quantos quilos exatamente, mas sim, eu estava 20 quilos acima do peso. E como que foi o meu processo para eu conseguir diminuir esses quilos? Porque foram quilos que, assim, me trouxeram sobrepeso, me deixaram muito triste porque eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu não estava satisfeita com o meu desempenho. Eu ia caminhando até a metade da esquina e já estava cansada. Se eu subisse um lance de escada eu já ficava cansada. Então foi uma coisa que eu não gostei de ter carregado por meses. E quando eu subi na balança e eu vi que eu tava com 70 quilos, pra quem não sabe eu tenho 1,55 m, foi uma coisa muito complicada. Eu não me vi engordando, era período de pandemia. Tanto que eu não me culpei tanto por conta desse contexto. Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou dar algumas dicas extras de como esse processo pode ser mais fácil pra você. Eu simplesmente não percebi. Eu percebi quando eu subi. As minhas roupas, claro, não cabiam mais, mas eu pensei, né? Na verdade eu ignorei. E aí eu subi na balança 70 quilos. O meu peso normal é 45,50. E aí eu fiquei, né, pensativa, tá, como chegamos aqui e como fazemos pra desfazer isso aí que foi feito, que não tava me fazendo bem. Comecei primeiro a praticar exercício físico, mas como eu não conseguia andar muito, eu fazia uma caminhadinha assim, algumas vezes na semana, nem era todo dia. Eu emagreci 2 quilos com isso, em poucas semanas assim. E aí eu comecei a correr. Só que eu sou muito intensa. Eu corri durante uma semana toda e meu joelho doeu muito. Claro, eu tava com sobrepeso, não podia ter sobrecarregado tanto. Tudo errado, parei um pouco. Reduzi algumas coisas que eu tava comendo, até anotei aqui pra falar. Eu não fiz dieta, nunca fiz dieta. Reduzi as porções, antes eu comia bastante comida. Eu sempre engordei por comer muita comida. Então eu comia um pratão de arroz, feijão e eu sou vegetariana, então muita fritura, fazia muita fritura. Comecei a reduzir essas porções, colocava menos arroz, colocava mais salada, coisas que fossem mais volume, só que com menos caloria. E fui registrando no aplicativo quanto eu tava consumindo de calorias e quanto que eu tava perdendo. E aí já comecei a fazer academia. Depois de uns 2 meses, assim, caminhando, eu comecei a fazer academia, então eu consegui ali registrar mais ou menos quais eram meus gastos e ganhos para eu ter o déficit calórico, que é importante, é essencial para emagrecer. Eu procurei diminuir o consumo de alimentos que eu sei que não faz bem. Então tinha uma padaria do lado da minha casa, eu simplesmente cortei o pão, porque na época eu achava que era necessário comer 2 pães de manhã. Cortei bolo, tudo que era besteira eu fui cortando. E aí eu procurei comer mais alimentos de verdade. Se eu fosse fazer um bolo, fazia um bolo só que um pouco mais saudável. Eu sabia que ia engordar, mas eu queria ficar mais saudável. Então eu fazia um bolo de aveia com banana, colocava umas uva passas e ajudava bastante. Daí eu comecei a me empenhar mais na atividade física. Então eu fazia academia todos os dias, inclusive sábado. Domingo eu fazia caminhada. E me empenhei bastante durante 6 meses. Só que tive algumas mudanças na minha vida e precisei parar por conta de rotina, enfim. Parei por outros 6 meses, só que eu não ganhei peso nesse meio tempo, eu mantive isso, foi bom, porque uma hora ou outra eu fazia uma caminhada, fazia algumas coisas assim e mantive a alimentação mais saudável. Então mantive o peso. Tive um pico de emagrecimento grande em 3 meses por conta de ansiedade, de burnout, porque eu não conseguia comer, por conta de vários fatores, passei por um relacionamento abusivo, então isso foi um momento ruim pra mim, que eu vomitava de ansiosa, de estresse e não consegui comer, então emagreci 5 quilos nessa. E aí eu comecei a fazer atividade física de forma mais intensa. E nem foi pra emagrecer, porque eu já tava num peso que eu não tava sentindo que tava ruim. Eu tava num peso assim, 55 quilos. 57 quilos. Pra mim não tava uma coisa ruim. Claro, não tava no meu peso, mas eu já tinha emagrecido bastante. E eu não tava achando que tava ruim, só que eu comecei a fazer atividade física, retomei as atividades físicas com mais intensidade por conta da ansiedade, então eu precisava lidar com isso. E aí peguei firme. Por 3 meses, há 3 meses eu tô fazendo uma atividade física de alta intensidade. Tem surgido muito efeito, porque de fato agora sim eu consegui trocar a gordura por massa magra. Então esse processo foi essencial para eu conseguir desenhar meu corpo e ficar com o corpo que eu tô mais satisfeita agora. Agora que já faz 3 meses que eu faço atividade física todos os dias com constância, que eu me alimento bem,
que eu já me acostumei a substituir as coisas. Claro, não faço dieta restritiva, eu procuro ao máximo comer alimentos de verdade. Então, pela manhã eu como um pão com ovo, tomo um café, diminuo o açúcar. No almoço eu como comida, arroz, feijão, salada. Normalmente eu faço ovos ou hamburguinhos, seja qual for a proteína, de grão de bico, de lentilha, e vou alternando. Então agora o processo já tá bem mais fácil, minha rotina já tá estabelecida e fica tudo muito bom, assim. Às vezes quando eu como alguma comida que eu sei que não vai me fazer bem, eu já fico com aquilo na cabeça. Tipo, eu tô comendo, nem queria estar comendo, mas tô comendo pra fazer uma companhia, ou porque preciso de um doce ou algo assim, mas sei que não vai me fazer bem. E aí eu já maneiro bastante. E outra coisa que tem me ajudado muito agora, principalmente porque no momento eu não tô mais querendo perder peso, tô querendo mais desenhar mais o meu corpo, ganhar mais condicionamento físico, porque eu quero participar de uma corrida. E tô correndo sempre 5, 6, 7 quilômetros mais ou menos toda semana. E ler o livro Hábitos Atômicos tem me ajudado bastante nisso, porque é um livro todo baseado na análise do comportamento. Fala bastante sobre como você facilitar a sua vida para que os seus hábitos se tornem mais rotineiros e naturais. Então eu tô aplicando isso bastante, tá funcionando muito. E eu separei aqui algumas dicas extras. A primeira delas é usar a criatividade para você fazer alimentos gostosos. Então, por exemplo, eu já tava um pouco enjoada do whey. E aí eu comecei a fazer um bolinho com banana, ovo e whey, uma colher de farinha. E tem me ajudado muito porque supre bastante a necessidade de doce e assim eu consigo consumir as proteínas do whey sem enjoar. Agora, você prestar atenção como você se sente depois de fazer um exercício físico de alta intensidade, porque a liberação de endorfina é muito grande. Então faz um exercício de alta intensidade, uma corrida, seja o que for, depois percebe, quando você estiver ali terminado, a sensação de vitória, de você ter conseguido fazer algo, e qual é a sensação desse hormônio no seu corpo. É muito bom. Então, às vezes eu tô cansada, mas eu faço exercício pesado pra no final focar nessa sensação e me dar muito mais motivação para de fato fazer. Outra coisa que me ajudou muito foi não ficar me pesando. Durante todo esse processo, eu me pesei poucas vezes. E eu lembro de ter chego em alguns determinados pesos, eu focava mais no corpo mesmo, não ficava me pesando. Porque a questão da balança é uma coisa meio que eu acho que não é tão saudável pra mim, porque se eu fico me pesando toda hora e não vejo resultado, eu meio que desanimo. Então, às vezes eu posso estar com peso que eu não gosto tanto na balança, mas meu corpo tá legal, então eu já tô feliz com isso. Conta aqui, qual a sua maior dificuldade pra emagrecer? De hábito, de comportamento, de mentalidade. Que aí a gente pode ter uma discussão, eu posso trazer algumas coisas para os próximos vídeos, para outros conteúdos.